Esse cenário não tem precedentes na história dos Estados Unidos, ou melhor, do mundo inteiro. O sonho de JFK está sendo materializado. E isto é emocionante por si só. Parece que os ideais de JFK estão, através de Loirão, sendo concretizados. O fim da DS, um pacto comercial diplomático com o URSS, e o fim das batalhas intermináveis, e a exposição do complexo industrial militar, e suas filiadas privadas, e os cartéis bancários, estão a um passo de se tornar realidade. Nunca tivemos tão perto disso. E você, JFK, será lembrado para sempre. Seus ideais, sua vida e o seu desencarne não foi em vão. Você que tentou acabar com a Guerra Fria no seu tempo, em 1963. Você que queria uma divulgação junto com o URSS, que teria força realmente, e uma exposição do complexo industrial. Você que pediu a desclassificação e a exposição de todos os documentos de OVNIs. Você que queria a entrega das tecnologias. Não foi em vão. Não foi em vão. Está acontecendo. Loirão simplesmente pegou as suas metas, e eu tenho certeza que quando isso terminar, esse homem aqui merece terá uma estátua nos Estados Unidos. Talvez o Loirão também, porque o Loirão merece. Você realmente trouxe esses ideais. Maravilhoso. Espetacular. E com a cereja do bolo desse processo, guarde-se ainda a divulgação da vida não humana e a entrega das tecnologias suprimidas da humanidade. Só nos Estados Unidos são mais de 6 mil patentes. Não preciso ficar falando aqui, porque aí já foi falado muitas vezes. Eu me lembro do Ben Hick, 1993, CEO da Looking Heads Martins Schuckworks. Já estava nas últimas, né? E falou a verdade. Olha, aqui a Looking Heads Martins, que é uma das empresas contratadas de defesa afiliadas ao Complexo Industrial Militar. Tudo que você viu nos filmes de ficção científica, ele falou, meus amigos, abertamente, já trouxe aqui no canal, tudo que você já viu nos filmes de ficção científica, Star Trek, Star Wars, nós já temos. Nós podemos curar todas as doenças. Está tudo aqui, nos porões da Looking Heads Schuckworks. No começo, eu até caí na narrativa, né, de que isso tem que ser guardado, porque se pudesse, poderia cair em mãos de pessoas ruins, mas não. Eu percebi que, na verdade, eu trabalhava para criminosos. E que só um ato divino, ele falou, só um ato divino vai entregar essas tecnologias para a humanidade. E a ação divina começou. Um ato divino. Vejam aqui, meus amigos, a visão, e essa é uma visão perfeita, cirúrgica, do Alexander Dugin. Alexander Dugin, olha, tá de parabéns, viu? Sensacional. Realmente espetacular. E aqui eu não quero entrar no mérito, se queria de esquerda, se queria de direita, não interessa. Falou a verdade. Realmente sensacional. Espetacular. Presta atenção. Olha só isso aqui. Mesmo porque quem criou esse negócio de direita e esquerda, ideologias, viés, foram os próprios globalistas, né, para dividir e para conquistar. Aliás, esse trabalho estão infiltrados em ambos os grupos. É bom você entender o seguinte: por que eu apoio o Loirão? Porque o Loirão é republicano? Não. Não, o JFK era democrata. Não. Não é porque ele é republicano. George Bush era globalista. Da Caveira e Ossa era republicano. Não. É porque ele tem uma visão de mundo, de política, que transcende a política.
que vai além da política, que vai além da questão ideológica. E eu vejo isso também no Putin, apesar de ser um cara de esquerda. É isso que o mundo precisa. Estão compreendendo? Uma visão além do alcance. Então, a política não é para defender ideologia. Quando você tem um político assim, fora do sistema, apoie ele. Por isso que eu apoiei o capitão. Por isso que eu apoiei o Loirão. Por isso que eu admiro o Putin. Por isso. E alguém, é porque eu falo, é Matrix, faz parte da Matrix. O JFK, em 1963, eu nem lembro agora qual era o presidente russo na ocasião, imagine, russo, União Soviética, comunista. Ele queria um acordo, ele queria um fim da Guerra Fria, uma reunião para entrega das tecnologias. Ele falou que não importa se ele é socialista, a questão é acabar com o câncer do mundo, que é os globalistas, ou seja, a DS americana, essa organização, os sites negros. Esses são os responsáveis por todas as mazelas do mundo, inclusive as ideologias políticas são um reflexo do mundo que eles querem. Entenda, esse mundo que nós temos aqui é um reflexo do que eles criaram para nós. Para nos controlar, para nos manipular. Compreendeu? É claro que tem uns que são piores, outros melhores, óbvio. Mas a questão não é essa. Que não quero discutir, mas esse é melhor, é menos ruim que o outro. Eu não quero discutir o que é menos ruim. Eu quero o melhor. Eu quero mad bad. Eu quero um mundo com energia livre. Um mundo que interage com extraterrestres. Um mundo onde a principal disciplina nas escolas é a consciência. De volta ao Mago da Política dos Estados Unidos. Edição Alexander Dugin. Presta atenção, isso aqui vai valer cada segundo do seu tempo. Isso aqui é maravilhoso. Isto é o sonho de JFK sendo materializado. Vindo de um porta-voz, um dos principais influenciadores russos, que é o Alexander Dugin. A América pode abandonar o papel de polícia mundial, deixando os globalistas da Europa para trás. Exato. Alexander Dugin desempacota a nova estratégia de segurança nacional. Presta atenção. Bem-vindos, Alexander Dugin, à nova ordem geopolítica global, o fim do globalismo e a visão de Alexander Dugin. Que com certeza é a visão do Putin também, mesmo porque ele é o principal conselheiro do Putin. A nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, NSS, sigla em inglês, é frequentemente equiparada aos que têm denominado uma nova ordem de grandes potências. Essa estratégia representa uma ruptura significativa com o pensamento anterior, sinalizando que o Ocidente, sob a liderança americana, deixou de ser vista como um garante da democracia e não mais assume a responsabilidade pelo futuro da humanidade ou pela disseminação de valores liberais. Ou melhor, valores globalistas. Os pontos centrais dessa nova estratégia são: foco no hemisfério ocidental. Cada nação cuidando da sua área, o seu quintal. Influência geopolítica. Os Estados Unidos concentrando-se agora em assegurar sua própria hegemonia, grandeza e domínio. A área prioritária para essa afirmação é o hemisfério ocidental. E os continentes americano, sul-americano, repetindo, sul-americano, da América do Norte, incluindo o arco do Alasca, a Groenlândia, até a América do Sul. Mudança nas relações com adversários. A tese globalista fundamental, que considerava o urso e a China os principais adversários estratégicos, foi removida da formulação.
Acabou. Isso não existe mais. O urso é tratado em termos neutros, até amigáveis, sendo considerado um parceiro em potencial. Sim, e logo mais vai ter esse pacto entre urso e Estados Unidos. Já está muito bem encaminhado. Lógico, o Alexandre Dugin, ele acaba aqui sendo responsável, né? Ele está assim, né? Lógico, ele não pode chegar e já falar, mas já está muito bem encaminhado, ele sabe muito bem. A China é vista como um competidor econômico sério e uma ameaça, mas não é categorizada explicitamente como inimiga. Redução de intervenções. A intervenção militar estratégica no Oriente Médio e outras zonas da Euroásia serão drasticamente reduzidas, tendendo a zero. Acabou. Como disse o Peace Rest, nós não vamos mais ajudar vocês, não vamos jogar mais os jogos dos globalistas. Indiferença estratégica. A África é, na essência, relegada a um plano de irrelevância estratégica. A Índia sequer é mencionada, que indica que deixou de ser considerada uma parceira estratégica. Em termos ideológicos, essa nova doutrina reflete finalmente a abordagem maga, fazendo a América grande novamente. A mesma que levou o loirão ao poder, Alexander Dugin, falando. A estratégia sugere que os Estados Unidos globalistas deixaram de existir. Uau! Sabe o que o Alexander Dugin está dizendo? Que o loirão decretou o fim da DS americana. Os Estados Unidos globalista deixou de existir. Alexander Dugin. Dando lugar ao que pode ser legitimamente chamado de mundo multipolar. Sim, mundo multipolar. Com consequência direta, a Europa será compelida a criar seu próprio polo civilizacional distinto, multipolar. China, Rússia, Estados Unidos. Águia, dragão e urso. Em sua análise, Alexander Dugin deixa claro que a nova ordem globalista chegou ao fim. Agora, as três principais potências, China, dragão, urso e águia, irão demarcar suas respectivas áreas de influência geopolítica, pondo fim às batalhas por procuração. Acabou, Zante. Acabou para você. Não vão precisar mais de proxies, como Cuba, por exemplo, Nicarágua. Acabou. Até a Coreia do Norte se torna desnecessária nesse cenário, né? Que é o pitbull da China. Cada superpotência deverá respeitar as zonas de influência das outras, tornando uma ordem unilateral e hegemogênea em nível global uma coisa do passado. Acabou. Um governo que quer mandar em tudo. Acabou. Unilateral e hegemônica. Em nível global, uma coisa do passado. Assim como as disputas de poder destabilizadoras. Acabou. Assim como os agentes destabilizadores e países destabilizadores, que funcionam como proxy ou ariete. Como a Ucrânia, por exemplo, que cumpre esse papel. Apesar que os Estados Unidos já fez isso muito. Inclusive, o Talibã, para quem não sabe, foi criado pelos Estados Unidos. Tá? Serve para os dois lados. Nesse contexto, a Europa teria que criar seu próprio polo de poder e influência, mas provavelmente ficaria fragmentada. Sim, é o mais natural. Partilhada entre a esfera de influência do urso e a americana. Vai ficar rachada assim mesmo. Esse será o destino da Europa. Segundo Alexander Dugin, e faz todo o sentido do mundo. Tem muita lógica nisso. Essa nova ordem geopolítica desmonta as pretensões e propósitos globalistas de um regime tecnocrata e despótico. Sim, a nível global, acabou. Defendido por fóruns como o de Davos, Fórum Econômico Mundial. Sim, acabou. Agenda 2030, acabou. Foi prorrogar para 2045, acabou. Por grande parte da União Europeia. Essas instituições e blocos terão que redefinir urgentemente sua identidade e projeto, sob o risco de serem tragadas pela influência do urso ou americano. Potenciais que, nesse cenário, defendem valores e ideais mais identitários e soberanistas. Verdade. Assim, vislumbramos um novo cenário geopolítico sendo configurado. Um mundo pautado pelo equilíbrio multipolar, que, segundo essa perspectiva, facilitaria uma revolução total com o fim definitivo da agenda globalista. Essa parte aqui do texto, apesar que a ideia do Alexander Dugin, mas o texto é desse que vos fala.